Oi, hoje meu nome é Stephanie. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro A Balada de Adam Henry, do Ian McEwan. O Ian McEwan é um escritor britânico, um dos melhores escritores contemporâneos da atualidade. Eu nunca tinha lido nada do Ian McEwan. Ele é autor daquele livro Reparação, que acho que é o livro mais famoso dele, que tem o filme. Eu vi o filme. O filme é muito bom, o livro deve ser também, né? O meu professor da faculdade de literatura contemporânea tinha dado outro livro do Ian McEwan pra gente ler, que era Na Praia, e eu baixei em PDF, só que eu tenho um pouco de dificuldade de ler livros em PDF, então eu peguei e acabei, tô lendo aquele livro bem devagarinho, nem sei, tipo, não tô gostando tanto como eu gostei desse aqui. Ele é um livro curto, como dá pra ver, então eu não vou falar muita coisa, senão eu acabo contando demais. Esse livro foi lançado em 2014, então é um livro bem recente, porque recente eu digo porque eu leio muita coisa antiga, né? Então, tipo, vou contar um pouco sobre a história. O livro, a protagonista é a Fiona Meyer. Ela é uma juíza da vara de família. E ela tá com 59 anos, ela tá prestes a fazer 60 anos. O casamento dela tá em crise. Ela parte, o marido dela culpa ela de deles não assim se relacionarem sexualmente tanto quanto antes, porque ela nunca tem tempo, porque ela não tem vontade, coisa assim. Chega até uma hora que ela acaba mandando ele embora, porque ele começa a ter ele diz que quer ter um caso com uma mulher que é uma aluna dele, porque né, o sexo já não é mais uma constante na vida deles, e ela parece não se importar ou não querer, e então ela se foca bastante no trabalho. E uma coisa que tem sido um problema para ela é que ela e o marido dela não têm filhos, e eles pensam se ela pensa se foi um erro não ter tido filhos, porque ela sempre deixou para depois, e depois o tempo acabou passando e ela tá com quase 60 anos, então ela fica pensando se, é um pouco arrependida, pensando se ela deveria ter tido filhos ou não. Nessas aqui fala alguns casos que ela presidiu, ela é uma juíza assim muito competente, assim muito elogiada pela competência dela. E vem às mãos dela o caso do Adam Henry, que é um rapaz de 17 anos. Falta alguns meses para ele fazer 18. Só que ele tem leucemia e ele precisaria para fazer o tratamento uma transfusão de sangue. Só que a família dele, os pais dele e até ele mesmo não querem porque eles são testemunhas de Jeová e eles não aceitam transfusão de sangue, dizem que é pecado. Então ela ia presidir sobre isso, ela falou com os pais e os pais ela falou se os pais sabiam que ele poderia morrer se não fizesse a transfusão, que era parte do tratamento. Eles falaram que sabiam, mas que ele também sabia que ele não poderia fazer e tal, porque é contra a religião deles. Ela resolveu ir conversar com o Adam no hospital para ver o que ele achava, se de repente essa religião não tinha sido assim forçada nessas ideias na cabeça dele. Então ela vai no hospital, conversa com ele, acha ele um menino muito fascinante. Ele tá aprendendo a tocar violino no hospital, ele gosta de escrever poemas. Inclusive o título do livro, A Balada de Adam Henry, é o título de um poema muito importante que tem mais pro final do livro, que o Adam escreve para a juíza Fiona. Então, o título original do livro, eu achei que o título do livro em português ficou muito melhor que o original. O original é The Children Act, que é a ação das crianças, ação, algo como é uma The Children Act, a ação dos menores é assim uma lei lá que tem na Inglaterra que cuida da vara da infância, assim, né? Eu gostei muito mais do título A Balada de Adam Henry. Então, ela vê que como esse garoto, assim, ele toca para ela violino, né? Se fala, lê uma poesia para ela vê que como ele tá fazendo coisas assim, mas ele continua falando que ele sabe que ele, se ele tiver que morrer, ele vai morrer, ele não vai querer transfusão de sangue, mas aí cabe à juíza decidir porque ele é de menor. Mas, e não aos pais, porque né, entraram com uma ação por conta de que ele né, tem uma vida pela frente. E a juíza vê assim que como ele tá assim, aprendendo violino, escrevendo poesias, ele tá assim
quem tá aprendendo alguma coisa, assim, estando assim no final da vida, como ele estaria, assim, se ele não recebesse transfusão, é porque ele tem esperança de viver. Então ela decide, eu acho que não vai ser spoiler, porque tem outras coisas que acontecem, ela decide por, assim, autorizar que façam uma transfusão de sangue. No início, o Adam fala pra ela, chama ela pra conversar e fala que ele ficou furioso, mas depois ele e os pais ficaram felizes, sabe? Que os pais dele, não, no fundo, não queriam que ele morresse, mas é que era uma imposição da religião. Então, aí o que acontece é que o Adam fica muito apegado a essa juíza, assim, ele começa, assim, a meio que perseguir ela para onde ela vai, e ele escreve poesias para ela, manda cartas para ela, e, assim, ele começa a se interessar, assim, por ela, assim, tipo, e aí tem umas coisas, assim, por exemplo, uh, ela assim não entende assim porque que ele tá vindo atrás dela e tal. Já tinha acabado o caso, mas só que é uma coisa assim que porque tipo ele tem 17 anos, ela tem vai fazer 60. Então é uma coisa assim muito do primeiro amor, assim que sabe quando o primeiro amor não dá certo, quando tu tem teu primeiro amor, parece que quando aquilo não dá certo, o mundo acabou, parece que tu vai morrer, sabe? Não vai sobreviver a isso. Então eu não acho que eu espero não ter não estar contando demais, mas assim, ele começa a gostar realmente da juíza e eu não vou dizer o que acontece, mas assim, é uma desilusão para ele, porque quando a gente é adolescente, tudo é o extremo. Então, sofreu uma desilusão amorosa para ele. Ele já fez 18 anos, até quando ele começa a perseguir a juíza. Então, é uma coisa assim, bem extrema, bem pesada, tipo, porque quando a gente é adolescente, a gente leva tudo aos extremos. Então, ele não vai aceitar bem o que a juíza vai falar para ele, assim, porque ele tá seguindo ela, escrevendo poemas para ela. Mas é bem. E aí vamos ter um desfecho, que eu não vou falar, e vai ter o desfecho da história. Ah, gostei bastante do livro. Eu super. Não posso falar mais, porque senão vou contar tudo da história. Eu contei até demais que contei, né? Do Adam, né? Que ele acaba se apaixonando. Mas eu gostei bastante do livro e indico, né? Quero ler outras coisas do. Eu tenho que ler né, na praia, né? Mas eu não sei se eu vou fazer resenha. Agora eu vou mostrar o que eu tô lendo. Que eu tô lendo que eu já li, né? Eu já li, eu terminei de ler, eu li em poucos dias O Estrangeiro, do Camus. Esse aqui vai ser minha próxima resenha, tô até organizando já. E o que eu tô lendo agora é Relato de um Náufrago, é um livro de não ficção do Gabriel Garcia Marques, da época que ele era jornalista, que foi daí publicado como um livro. Eu tô na metade, mas são livros bem fininhos. Eu tô pegando os livros mais fininhos agora porque eu tenho vários trabalhos para fazer na faculdade, né? Daí não tô, né? Daí umas leituras mais não tão longas, tá? Tipo, então, é isso. Obrigada. Se inscreva e dá um like. Isso. Tchau.